Uau! Eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo. Hoje faz exatamente um ano que eu embarquei na minha aventura pro Havaí e eu tava bem reflexiva esses dias sobre o tempo que eu vivi lá, sobre a importância daquele tempo na minha vida e pra marcar esse um ano, né, desse ato de obediência que eu tive a Deus. Nossa, ato de obediência e pro Havaí é bem difícil, né, ter esse ato de obediência. É um lugar realmente muito difícil. Sim, gente, ir pro Havaí em circunstâncias de férias, com muito dinheiro na carteira, tudo planejadinho, com certeza deve ser muito fácil e muito incrível dizer sim e ir. E quando não é nessas circunstâncias? Então, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho, né, o que mais me marcou, assim, com as experiências que eu tive, que eu aprendi com Deus, né, na minha ida pra Kona ano passado. Foi muito mais do que só uma ida para fazer um treinamento de liderança, era algo que Deus queria tratar no meu coração e queria me ensinar, né, algumas coisas que eu não tinha aprendido ainda ou que eu estava no processo de aprendizado. E é isso aí. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E se vocês quiserem saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, gente. Quando Deus me chamou pra ir pro Havaí, né, ele começou a me falar em 2018. Só que ainda era algo muito assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E por que eu tô falando do Havaí em Kona em específico? Por causa da base da Jocum de Kona. Se você não tá acostumado a acompanhar meu canal, eu vou dar uma situada aqui pra você. A ETED que eu fiz no Brasil, na fazenda do Dunamis, ela é diretamente conectada com a Jocum do Havaí em Kona. Então por isso eu tinha essa conexão, né, com a Jocum de Kona. E líderes meus vieram de lá, etc. Então eu criei essa conexão, né? Esse vínculo. Então era um sonho ir pra lá, mas eu não sabia que realmente era um sonho de Deus ir pra lá. E em 2018 eu comecei a receber palavras de Deus de que isso aconteceria, mas ainda era algo bem distante, digamos assim. Eu já tinha o visto americano há muitos anos, então isso facilitaria tudo, mas não significa que seria tão simples assim ir pra lá. E aí no ano de 2019 Deus continuou me dando palavras sobre isso, né? Ele me mostrou que eu tava gerando algo dentro de mim e que eu teria que, né, isso iria nascer, eu não poderia, digamos assim, abortar essa situação. E aí Deus foi me dando confirmações, confirmações, confirmações. E aí quando eu tava na missão, aí eu voltei pra casa. Aliás, quando eu tava no Nepal, eu sonhei que eu ia pra um lugar específico e que eu iria me separar do grupo de pessoas que eu tava acostumada a conviver, que seria a galera lá da farm, e que eu iria pra um lugar onde era uma faculdade, algo assim, e lá em Kona é a Universidade das Nações. E aí, beleza, eu terminei meu tempo de missão, vim pra casa, e aí quando a gente chega em casa as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, porque o ambiente de fé é diferente. A gente tem muito mais coragem quando a gente tá lá fora do que dentro de casa, podem ter certeza. Então não se sinta mal se você tá desencorajado dentro de casa. Isso é super normal, mas continue buscando a Deus que Ele vai te direcionar. E aí, quando eu tava na minha missão, ainda Deus falou assim, Lara, nesse próximo passo você vai precisar colocar os pés que eu vou colocar o chão. Uau, o coração até gela e você fica assim, meu Deus, isso não vai ser fácil, né? Muita gente romantiza palavras proféticas, mas desde quando eu comecei a ter mais entendimento sobre isso, eu parei de romantizar palavras proféticas e eu realmente comecei a procurar vivê-las entendendo de forma racional, né? Porque, por exemplo, quando alguém te vê como guerreira ou você lutando numa batalha, não significa que você vai viver um conto de fadas. Significa que você vai ter que lutar e batalhar, e aquilo pode doer, etc. E aí, voltando, Deus falando, você vai colocar os pés que eu vou colocar o chão. Isso significa o quê? Viver pela fé. Né? Seria mais uma aventura de fé, não que eu já não tivesse vivido antes, porém dessa vez eu iria sozinha, né? As outras vezes que eu fui pro prático, pra Grécia, pra Turquia, pro Nepal, eu estava com um time, tinha pessoas ao meu lado, a gente se apoiava, a gente se animava, a gente se ajudava, mas nesse caso eu tava indo sozinha. Então quando eu cheguei em casa eu me encontrava sozinha e realmente sem apoio. Minha mãe me apoiava no caso,
E aí ela mesma teve um sonho que se ela não me ajudasse, eu ia abortar esse sonho, né? O que Deus tinha pra mim de ir pra Kona. Então ela entrou na situação e falou, eu vou pagar essa passagem. E aí, só que não tinha tanto assim, a gente comprou só de ida, esperando Deus fazer um milagre. Ela sonhou com o preço da passagem. E a gente comprou a passagem de ida com preço ridículo, acho que foi R$ 1.400. Porque pra quem vai para os Estados Unidos ou pra Havaí sabe que esse preço é patético. R$ 1.400 impossível. Esses dias eu tava olhando, tava tipo R$ 10.000. Então assim, vamos lá. E aí não é só por causa de pandemia não, tá, gente? É porque o preço é caro mesmo. E aí a gente foi, comprou e fomos crendo, né? E eu não ia abortar essa missão, então eu fui aprendendo a confiar em Deus mais ainda num outro nível, num nível mais profundo. E aí eu embarquei, fui pra São Paulo e tal, tive uma experiência que Deus me pediu pra ter antes de ir pro Havaí. Deus foi, né, curando meu coração de uma série de coisas. E aí o meu maior temor era como eu vou embarcar só com a passagem de ida, né? Eu já ouvi muito falar que eles nem deixam você embarcar, ou que na imigração eles te pedem a passagem de volta. Mas assim, indo para os Estados Unidos algumas vezes na vida, eu nunca fui questionada sobre a passagem de volta, mas o tempo que eu ficaria lá. E isso realmente eles perguntaram, mas eles não pediram minha passagem de volta. Então eu consegui embarcar, entrei nos Estados Unidos tranquilamente. Tinham muitas pessoas orando por mim, então eu sei que não foi tranquilamente, porque tinham pessoas guerreando por mim. E aí eu entrei, cheguei em Los Angeles e ali eu não conseguia acreditar que eu tava ali, sabe? Eu conseguia só ver a fidelidade de Deus. Gente, eu já tinha visto a fidelidade de Deus 50 milhões de vezes na minha vida inteira. E principalmente no ano passado, 1 ano e meio passado da minha vida. Então, tipo assim, Deus não precisava me mostrar nada, me provar nada, eu já tinha vivido aquilo. Mas dessa vez eu tava vivendo aquilo sozinha, sem o apoio de ninguém. Eu tinha o apoio dos meus pais, dos meus amigos, mas assim, era eu e Deus, sabe? Quando você tá ali sozinha, é você e Deus, não tem ninguém do seu ladinho pra pegar na sua mão ou pra falar, não, vai ficar tudo bem, não, era eu e Deus. E aí eu via aquele lá no aeroporto, né, na sala de embarques, pra chamada do meu voo, e eu falava, meu Deus, eu realmente tô indo pro meio do Pacífico, uma pedra no meio do Pacífico. Que loucura, não é mesmo? E aí, gente, cara, é muito engraçado falar sobre isso, porque pra muita gente isso é algo muito simples, né, Lara? Você indo pro paraíso, o que você tá desesperada, gente? Eu tava indo pro paraíso sem dinheiro, entendeu? Tipo assim, eu não tinha dinheiro pra hospedagem, pra nada, nem pro treinamento, nem pra nada. Sentadinha aqui, esperando pra embarcar, gente, eu nem acredito, cara, eu passei, tô indo pro Havaí. E agora eu preciso do dinheiro pra poder pagar a base, né? Porque eu não tenho, eu não sei. Que vamos! Então o meu maior receio era, eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que pagar o treinamento, eu vou ter que pagar o aluguel. E mal eu sabia que eu não precisava pagar imediatamente. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é, ansiedade não serve pra nada, entendeu? Eu, infelizmente, né, tô nesse processo de Deus, me cura disso, dessa ansiedade toda, porque às vezes eu tenho ansiedade que me paralisa, sabe? Tipo assim, um leve pânicozinho que eu fico assim, gelada, paralisada, assim. Dependendo do gatilho, eu fico paralisada. E aí eu entendi, tipo, quando eu cheguei lá e vi que eu não precisava pagar tudo imediatamente, eu falei, pra que eu sofri tanto? Tipo assim, meses antes, dias antes, horas antes, sendo que Deus já sabia de tudo. E ele falou, Lara, coloca os pés que eu vou colocar o chão. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui vendo tudo sendo organizado. Minha amiga me buscou no aeroporto, me levou pra almoçar. E aí as coisas foram começando, o treinamento foi começando. E eu fui vendo que não tinha necessidade de desespero. Mas muitas vezes, assim, eu ainda me desesperava. Então, quando eu me desesperava, eu falava assim com Deus, era a mesma coisa eu falar, Deus, eu não confio no Senhor, sabe? Isso é péssimo, isso é muito ruim, Ele jamais me deixaria na mão, sabe? E aí, enquanto eu estive lá, eu tive experiências de, tipo assim, Deus falou através de uma pessoa pra mim, quando eu tava no Brasil, que Ele ia me levar pra conhecer a ilha, né? Tipo, muitos lugares na ilha. E, gente, pra quem vai pra lá sem dinheiro, não tem carro, não tem nada, é impossível, tipo assim. Você fica nas prainhas mais pertinho, assim, da base. Ainda assim é longe pra você caminhar muito tempo no sol. Pra você caminhar no sol, né? Tipo, você tem insolação.
Então, e Deus providenciou tudo, sabe? Pessoas que levavam eu, minha amiga. Minha amiga acabou indo depois, né? Ela confirmou e foi depois. A gente acabou, mano, visitando muitos lugares na ilha, então tem vídeos aqui no canal, confira todas as aventuras por lá. Gente, foram aventuras cheias de significado, sabe? Cheio de respostas de Deus, cheio da presença de Deus, assim. E a gente nunca levava aquilo por garantido, sabe? Porque a gente não tinha sempre. Eu não podia pegar o carro e ir pra onde eu quisesse. Então, tudo que Deus colocava na nossa frente, assim, era um presente dele. A gente sentia a presença dele, a gente sentia a mão dele ali, cuidando da gente. Então eu aprendi muito a me deixar ser cuidada, sabe? Deus colocou pessoas na minha vida pra cuidar de mim, ser usadas por Ele pra cuidar de mim, seja com, sei lá, comida, seja com doce. Eu lembro que na época eu tava precisando de uma calça jeans. Eu tinha uma e outras roupas lá, eu prefiro ficar mais de calça do que de short, mesmo lá sendo tão quente. E aí, uma amiga veio com uma calça do nada, que era exatamente meu número perfeito na etiqueta e me deu. E eu fiquei assim, oi Deus, como assim? Eu não tô entendendo. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus, assim, nos mínimos detalhes e pessoas que falaram coisas, né, no treinamento que curaram meu coração, os momentos de adoração, de intercessão, tantas confirmações, assim, Deus, ele finalizou processos ali, né? Ele começou processos ali. Então, gente, vale muito a pena obedecer a Deus, sabe? Vale muito a pena colocar os pés e deixar Ele colocar o chão. E vale muito a pena você deixar Deus te direcionar, né? Foi um tempo não muito fácil, porque eu não tava no momento fácil da minha vida, mas foi cheio de amor de Deus, cheio de cuidado de Deus, cheio da provisão financeira de Deus, sabe? Deus, ele é nosso Pai, Ele é nosso provedor. E as coisas não vão mudar na sua vida, na nossa vida, enquanto a gente não viver a nossa identidade. E Lara, as pessoas falam tanto de identidade, o que é isso? A nossa identidade é sermos filhos de Deus, ser filha de Deus, né? E o filho, ele age diferente do órfão, né? Nós somos adotados por Deus, nós somos enxertados na videira através da vida de Jesus Cristo, né? Através da morte e da ressurreição dele. E Deus nos adotou e nós somos filhos, nós temos a identidade de filhos e a gente tem que viver isso. E viver isso faz toda a diferença. Vocês já viram uma criança órfã, como ela reage em todas as circunstâncias? Se tem comida, ela quer comer tudo de uma vez e guardar porque depois não vai ter. Ou se ela quer, se você leva ela para um sorvete e brincar, ela come que nem uma desesperada porque ela não tem aquilo, não vai ter depois. E Deus, nós somos filhos de Deus, nós não somos órfãos. Se você quiser ser órfão, você vai ser. Porque a escolha é nossa também, nos deixar, né, ser chamados de filhos de Deus. E, gente, uau, depois de viver tantas experiências com Deus, que, gente, e o mais lindo é que eu tenho tudo registrado aqui no canal, então, assim, não tudo, mas a boa parte, né, e eu consigo ver a bondade de Deus em cada detalhezinho, assim, e ainda tá registrado. Maravilhoso. E eu espero que realmente essa minha reflexão, essas minhas lembranças e o que Deus fez comigo, né, impacte vocês de alguma forma, ajude vocês de alguma forma, eu tô aqui pra isso, sabe? Se vocês quiserem que eu fale de algum assunto específico aqui no canal, coloque nos comentários que eu quero muito, né, continuar trazendo conteúdo pra vocês, mas eu quero trazer algo que vai edificar vocês, que vai fazer vocês crescerem, né, e que vai ajudar o coração de vocês nesses tempos que não estão fáceis e todo mundo sabe, eu não preciso falar, né? E então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque aí mais pessoas vão conseguir ver. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, porque aí os vídeos vão chegar pra você e você vai saber as atualizações. Então é isso, até o próximo vídeo.